Mais um Sabadão comentando Solo Leveling com vocês, dessa vez episódio 4. Lembrando, se quiserem que eu continue nos sábados comentando, porque é uma correria pra mim fazer isso, deixem aqui embaixo, por favor, um comentário apoiando o Sabadão, porque aí eu volto toda semana e faço a correria possível pra comentar com vocês Solo Leveling sempre. Mas antes disso, tá vendo essa camiseta aqui? Não parece de anime? Mas é inspirada em anime. Tem estampa atrás inspirada em Berserk, e pra você que gosta de Solo Leveling, também tem estampa inspirada neste universo com Arise, ergam-se, por metade do preço em loja.com.br/Gabi-Xavier. Promoção temporária de começo do ano, até 50% em toda a minha coleção, todas as estampas, que tem camiseta, tem sem manga também pra você que gosta de treinar, e eu sei. Mais discretas ou menos, estampa na frente ou atrás, loja.com.br/Gabi-Xavier. Não esqueça, entra lá depois. Bem, episódio 4 foi um episódio não de transição apenas, mas de coisas importantes acontecendo. Depois de muita ação, desde a estreia dessa temporada, a gente teve um momento de falar: peraí, gente, o mundo agora conhece Sung Jin-woo, porque não tinha como esse cara ficar passando de dungeon em dungeon, derrotando todo mundo e sobrevivendo quando ninguém mais sobrevive, ficando de cara pra um cara rank S, que tem a percepção de tudo também muito boa, e falar: sou só um rank E, fraquinho, olha aqui, ó, quebrei o dedo. Não dá mais. Então ele foi para uma reavaliação. E nesta reavaliação, o que acontece com o garoto Sung Jin-woo? Olha só, nem dá para medir. O cara é imensurável. Porque deu defeito no medidor? Não, porque ele é o 10º rank S da Coreia do Sul. Só 10 existem e ele é um desses. E aí ele vira um cara raro, um cara desejado. Não apenas pelo Baek dos Tigres Brancos, que já estava de olho nele, mas também agora Choi dos Hunters, que inclusive você vê que não se dão muito, né? Os Rank S tem que ficar naquele equilíbrio, estabilidade importante para o caos não acontecer, para o apocalipse não vir para o mundo. E esse é um tema importante desse episódio. O como a gente fala de portais, de monstros, mas eventualmente os caçadores são aqueles com que a gente tem que se preocupar. E aí que no episódio surge uma figura importante, que é a do presidente da Associação de Caçadores. Porque no universo em que existem, por exemplo, na Coreia do Sul, 5 maiores guildas, dentro dessas 5 maiores guildas, com exceção da Hunters, que tem 2 Rank S, que é o Choi e a Cha Hae-in, eu sempre esqueço como eu falo o nome dela e provavelmente estou falando tudo errado e faz parte, e é isso. Precisa existir uma associação também para ficar de olho nos próprios caçadores. E este é o papel dessa associação, que o presidente de 80 anos é um cara rank S, um dos 10, chamado de Go Gun-hee. Falando em ri, se eu estiver falando errado, você só ri da minha pronúncia e segue em frente. Fica no vídeo, segue em frente. Ele faz uma artimanha para reavaliar os caçadores que passam do rank S, aparentemente para sempre fazer um convite querido assim de: vem cá, vem ficar na associação de Hunters, não vai pra dungeon não consigo te pagar tanto quanto as grandes guildas, mas você vai ter privilégios, permissões de tudo, porque eu sou o cara que dá as permissões na sociedade. E ele faz este convite junto do Jin, que é rank A, que estava de olho no Sung Jin-woo desde que ele teve o segundo despertar, mas ele não sabia que era real na época. E o Jin-woo, ele até pensa, ele até cogita, ele até coloca na balança, mas pra ele não é interessante, porque no esquema que ninguém sabe que ele vive, de ficar cada vez mais forte, ele precisa batalhar contra monstros. Então ficar no trabalho mais de escritório, mais de observar a sociedade, controlar para que as guildas maiores, os caçadores rank S, não se descontrolem, isso pra ele não é interessante, isso pra ele não é viável, não é o que ele quer. E ele nega o convite, portanto. Mas é importante para a gente ver o como existe um equilíbrio muito fino, muito tênue entre esses grandes poderosos. Isso porque a gente está falando só da Coreia do Sul. E qual era a grande preocupação também desse presidente com a chegada de mais um rank S, no caso o Jin-woo? Porque se ele entrasse para uma outra guilda, colocando, por exemplo, nos Hunters mais um rank S, você desequilibra completamente a balança, e aí uma luta entre uma e outras, uma querendo sobrepujar a outra guilda, é muito provável. Imagina o caos que acontece se ranks S começam a batalhar. Todo mundo preocupado com os monstros saírem do portal, das formigas que criaram asas na ilha Jeju começarem a voar e chegar no continente, mas e se esse não for o pior problema? E se o pior problema forem caçadores lutando contra caçadores? Pois é. E Jin-woo, ele ainda está no foco não só em ficar mais forte, agora que a gente já sabe que ele é um rank S, e ele pode ser mais forte que um rank S normal, né? Detalhe, porque ele ainda tem muito para conseguir evoluir, ele ainda tem andares para conseguir subir no castelo demoníaco, porque este é o seu maior objetivo hoje.
curar a mãe. E para conseguir o elixir da vida, ainda falta um ingrediente, alguns andares para ele subir dentro dessa dungeon, monstros para enfrentar e força para adquirir o Pando. Leveling solo cada vez mais. Além de tudo, tem o pai do protagonista que tá por aí perdido, considerado por Duansu como um monstro, mas talvez porque ele foi derrotado fácil demais. Qual é o rank de uma pessoa que derrota um rank S como se fosse um estalar de dedos? E apesar de ser tratado como monstro, as imagens mostram que com toda a destruição que ele fez, ainda estava lá tentando salvar os civis, coisa que Duansu, tudo bem, não fez, mas não tinha nem condição de tentar fazer. E o que mais ficou na cabeça do Duansu nisso tudo foi o cara dizendo pra ele assim, não volta pra Coreia do Sul não, e eu não tô nem falando por causa do meu filho, é porque você vai ser derrotado e nem conseguir fechar os olhos você vai. E a gente que já tá assistindo, a gente sabe, né? Porque se ele for ali convocado, a Rise, inclusive, erga-se pelo cara que tá sendo necromante do novo game que foi estabelecido recentemente, ele vai fechar os olhos e já vai ser invocado novamente para ser um dos seus soldados das sombras. Aqui a gente tem a confirmação certeira de que o pai de Sung Jin-woo, ele tem noção exatamente do que houve, que alguém despertou, que alguém tá controlando esse necromante, que alguém é perigosíssimo para o equilíbrio do mundo, muito mais que portais e monstros e tal. Mas será, aqui ó, eu e você, será que este pai tem noção de que é o seu próprio filho que despertou? E por que ele ficou 10 anos perdido? E por que ele voltou agora? E por que ele tem noção disso tudo? E tudo o quê? Nos dê respostas. Ou não. Vai soltando os mistérios aos pouquinhos pra gente ter a construção deste universo que cada vez mais vai mostrando que não é uma história de heróis tão padrão assim. O que ficou implícito nesse episódio é que o presidente da Associação de Hunters não é apenas um dos únicos rank S da Coreia do Sul, mas também, talvez até onde se tem mapeado, o mais forte entre eles. O que torna pra ele ainda mais interessante e emocionante quando ele vê alguém que surpreendentemente de um rank E dispara como um novo despertar de um rank S, e a discussão no final do episódio, quando ele vê que 4 anos antes ele parecia inclusive fisicamente mais novo e mais fraco, é como isso aconteceu. Ele escondeu durante algum tempo, o que parece que não, porque como a gente sabe, eles veem nos registros e o seu histórico de hospital mostra que ele realmente se feria muito em todas as dungeons que ele participava, então foi algo de agora. E o mais curioso é que as suas decisões fogem do padrão, porque a gente que tá vendo tudo sabe que Sung Jin-woo, ele precisa de dinheiro para conseguir terminar o castelo demoníaco, e para isso ele precisa de um equipamento, uma armadura mais potente para aguentar aquela quantidade enorme de fogo e tudo mais que ele vai encontrar. E aí, o que ele resolve fazer? Ele descobre um recrutamento da guilda Hunters, de caçadores, para mineradores, porque como uma das guildas, uma das maiores guildas da Coreia do Sul, eles são super experientes e organizados, então tem a galera do ataque, que limpa a dungeon exceto o boss, depois vão aqueles para coletar os corpos dos monstros e os mineradores para pegarem os cristais. Sung Jin-woo vai como um minerador, ainda se apresentando como um rank E, lembremos que ele não teve o seu rank atualizado formalmente até este momento, simplesmente porque ele precisa no histórico dele uma dungeon rank A para justificar um cara rank E ainda vendendo um orbe super potente que dobra a magia da pessoa no meio de um leilão. E assim ele vai. Sofre preconceito ainda por ser rank E, surpreende por ser tão potente e incansável minerando. E claro, super curioso com uma dungeon rank A que ele nunca tinha entrado. O episódio termina com ele fugindo do almoço em grupo, correndo direto para a sala do boss, e quando ele pensou em talvez dar uma espetadinha no boss que fosse para não talvez exterminá-lo e prejudicar todo o ganho da guilda, já que matando o boss a dungeon se fecha, ele é surpreendido por Cha Hae-in, que ele mesmo percebe pouco tempo antes, que talvez tenha uma força comparável ao próprio presidente da Associação de Hunters. Esse foi mais um dos nossos Sabadungeon. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Se quiserem que eu volte com Sabadungeon comentando solo leveling aos sábados, não esqueçam, deixem os comentários aqui embaixo, engajem esse vídeo, compartilhem com quem vocês quiserem. Aproveitem a promoção da loja de até metade do preço em toda a minha coleção. E se quiserem apoiar este canal, eu agradeço muito se puderem, porque neste começo de ano e volta do canal tá sendo aos trancos e barrancos. Todo agradecimento a quem clicar aqui embaixo em Seja Membro, apoiar o meu trabalho ou em catarse.me/GabiXavier e participar de joguinhos, Clube do Livro, que a gente já tem live na semana que vem, então dá tempo de você ler e participar da live junto comigo, e também de gravação de conteúdo que recentemente aconteceu. Se não saiu no canal ainda vai sair, então fiquem de olho. E se quiserem me apoiar, o botão tá aqui embaixo. Seja membro para vocês.
Espero todos vocês em todos os próximos vídeos.